Então, se eu quero remissão, se eu desejo inativar o meu problema autoimune, eu tenho que ter uma alimentação alcalina, porque uma dieta ácida vai induzir a respostas inflamatórias. Como que a gente sabe se o alimento é ácido ou alcalino? Existe uma tabela chamada índice PRAL, P-R-A-L, PRAL. Então, esse é o medidor desse equilíbrio, desse potencial de carga ácida que o alimento tem. E ele tem a ver com níveis de quê? O que o alimento tem que faz ele ser mais alcalino? Magnésio, cálcio e potássio. Então, através da combinação desses minerais, isso agrega um alimento com teor potencialmente alcalino. E o que faz um alimento ser potencialmente ácido? Teor de proteínas, principalmente, e também de fosfato. Ah, Thales, então proteínas são acidificantes? Sim, proteínas têm um potencial acidificante. Mas não só as proteínas. A gente tem alimentos, por exemplo, que são ricos em sódio, que são com potencial acidificante. Por exemplo, um refrigerante, seja diet ou normal, ele tem um alto teor de sódio. Todos os alimentos que tiverem alto teor de sódio vão ter um potencial de acidificar o sangue, tá? Então, para eu ter uma dieta alcalina, eu preciso necessariamente ter uma alimentação de baixa ingestão proteica? Não, tá? Desde que você tenha equilíbrio. Mas sim, se você tem... Como que eu vou formular essa frase? Porque se eu te falar que todas as carnes, tudo que é proteína, né? Carnes, ovos, até as vegetais, como um feijão, um grão de bico, uma lentilha, se eu te falar que esses alimentos são potencialmente acidificantes, você vai talvez ter a seguinte conclusão: então o caminho para eu ter uma alimentação alcalina é ter uma dieta vegetariana, vegana? Não necessariamente. Você ter uma... De fato, a gente tem vários estudos mostrando benefícios de uma alimentação vegetariana. Mas o fato de você retirar a carne da sua alimentação não quer dizer que você vai ter uma dieta alcalinizante. Por quê? Um erro que muitos vegetarianos cometem ao retirar a carne acaba agregando muitas farinhas e laticínios. Tá? Isso é bem comum de ver. A pessoa não come carne, mas ela agrega muito produto de panificação e muito laticínio. Então, isso tem um potencial acidificante muito grande. Então, a dieta que seria mais alcalina seria uma alimentação baseada numa estratégia chamada plant-based, dieta baseada em vegetais. Porque são alimentos... Os alimentos alcalinos são frutas, verduras e tubérculos. Todas as frutas, verduras e tubérculos são alcalinos, potencialmente alcalinos, seria a forma correta da gente dizer. E todas as proteínas, todos os produtos vindo de origem animal são potencialmente acidificantes, tá? Então, se a resposta for assim, dieta vegetariana é alcalina? Depende. Depende se for realmente baseada em vegetais, se for num contexto plant-based diet. Agora, se for simplesmente a ausência da ingestão de carne, não quer dizer que vai ser alcalina. Thales, mas o fato de eu comer carne me faz uma pessoa ácida? Não necessariamente, desde que você tenha um equilíbrio, tá? Porque tudo no nosso prato pode ser balanceado de forma que eu tenho um alimento acidificante e eu tenho outros alimentos alcalinizantes juntos. E no final das contas, o meu prato vai ser alcalino e não ácido, tá? Olha só como que... Eu vou te dar um exemplo de um prato ácido. E talvez você se surpreenda, porque a dieta low carb,
dependendo de como ela é feita, ela pode ser extremamente acidificante. Porque o que é uma low carb? Contexto geral de low carb. Uma dieta low, baixa em carboidratos. As dietas low carb, a gente pode fazer isso de diversas formas, tá? O jeito errado de fazer isso, de fazer uma low carb, é essas low carbs baseadas em proteínas animais de forma exacerbada, algumas até incluindo embutidos, peito de peru, presunto, salame, né? Porque afinal de contas o objetivo é tirar carboidrato nessas dietas, né? Não em todas. Depende como a pessoa se planeja. E muitas vezes são carregados de laticínio, muito queijo, creme de leite, porque o único objetivo é baixar ou retirar totalmente carboidratos. Então pensa quão acidificante pode estar a alimentação de uma pessoa que simplesmente fala, eu vou tirar carboidratos e eu não vou colocar, simplesmente o objetivo é não comer carboidratos e não pensar na qualidade deles. E aumentar muito proteína, que é extremamente acidificante, e aumentar muito laticínio, que é extremamente acidificante, aumentar embutido, acidificante. Não se preocupar, tá tomando muita bebida zero, refrigerante zero, essas águas saborizadas à base de adoçante, extremamente acidificante, né? E o corpo vai cobrar um preço. Agora, se eu estou fazendo uma low carb baseada no modelo dieta do Mediterrâneo, o que é a dieta do Mediterrâneo? Baseado em peixes, principalmente, não em carnes vermelhas propriamente. Baseado em tubérculos, como raízes, né, que são as raízes, cará, inhame, batata doce. Muito vegetal. Lembra, os alimentos mais alcalinos são as frutas e verduras. Então, se eu faço uma low carb, né, com abacate, que é extremamente anti-inflamatório, como ali 3 tipos de salada e uma proteína animal, mesmo essa proteína animal sendo potencialmente acidificante, o teor do meu prato como um todo vai tornar ele alcalino, tá? Então, você que está me ouvindo, você não precisa retirar carne para ter um prato alcalino. Porque tirar carne, ela não é simplesmente uma escolha de saúde, ela é uma escolha filosófica, né? Então, tudo bem se você não come e tudo bem se você come também, né? Desde que você saiba fazer boas escolhas e boas combinações, né? Então, se vai fazer low carb, não baseie a sua low carb em alta ingestão proteica, porque a low carb de verdade ela é alta em gorduras e não em proteínas, tá? Então, a gente tem 3 macronutrientes: proteína, gordura e carboidrato. Se eu estou tirando um desses da minha dieta, automaticamente eu tenho que aumentar esses 2, proteína e gordura, tá? Só que, equivocadamente, as pessoas aumentam a proteína e isso aumenta o potencial acidificante da dieta, né? Principalmente se colocar embutido e principalmente se colocar laticínio junto, que também como é origem animal, proteína, fósforo, aumenta o potencial acidificante, tá? Então, se for fazer low carb, baseie-se em proteína, em gorduras boas, como abacate, coco, azeite, né? Você pode até utilizar tubérculos, né? Cará, inhame, batata doce, mais moderadamente. Agora, se você não estiver fazendo low carb, simplesmente quer ter um prato alcalino, aí as raízes são bem-vindas, né? Porque elas são extremamente alcalinizantes e elas também têm uma coisa muito importante, que são fibras pré-bióticas, que são importantíssimas para o seu intestino, que são fontes, são alimentos para as bactérias probióticas que habitam o seu intestino. Então é fundamental, se a gente está falando de autoimune, automaticamente a gente está falando de intestino. Não tem como separar as duas coisas. Então, se eu quero a remissão, se eu desejo inativar o meu problema autoimune, eu tenho que usar o intestino, eu tenho que tratar o intestino. Eu tenho que ter uma alimentação alcalina, porque uma dieta ácida vai
induzir a respostas inflamatórias.